Boa tarde, professores. Então, a gente teve algumas perguntas do grupo e hoje eu vou esclarecer um pouquinho. Uma das perguntas foi: como trabalhar com alunos com TDAH? Então, é uma das dificuldades que a gente vem enfrentando em sala de aula com esses alunos com o déficit de atenção. Agora, imagina ter que trabalhar online com esse aluno. A gente precisa, novamente, muito da ajuda da família. Então, a gente vai ver alguns slides falando sobre isso. Primeira coisa, o que é TDAH? As siglas é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, quando está o H. O transtorno do déficit de atenção, ele pode vir sem hiperatividade? Pode, mas o mais comum é aparecer junto com a hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de causa genética, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. O que acontece? Na infância, quando ele é diagnosticado, existem até alguns medicamentos, mas isso a gente deixa lá para os psiquiatras, os psicólogos encaminhar. A criança, ela consegue se centrar um pouco melhor em atividades. Tanto que nós, professores, quando o aluno inicia o tratamento com medicamento, a gente sabe que logo depois o aluno vai estar bem melhor, dependendo de cada caso. Isso é uma coisa, como eu falei, temos que deixar para os médicos ver isso, neurologistas e psiquiatras, certo? Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. É uma das principais. Ele fica muito inquieto na sala de aula, a ponto de não conseguir fazer as atividades, e nós, professores, sabemos que também acaba atrapalhando os outros no momento da atividade. Atividades com TDAH. Lugar estratégico, primeira coisa. Tem que acomodar o aluno perto de nós, professor. Ele tem que ter um lugar que não fique perto de janela, de porta, nada que vá tirar a atenção desse aluno. É importante a gente ter esse cuidado na hora de escolher o lugar dele na sala de aula. Informações claras. Seja sempre muito claro sobre o assunto, tanto as de sala de aula quanto as lições de casa. Dê prazos e estabeleça regras. O aluno com déficit de atenção e hiperatividade, ele precisa ser claro para ele poder entender o que tu está falando para ele, mas principal, não deixar de cobrar dia de entrega de trabalhos, colocar data para ele, porque isso vai ajudar nessa hiperatividade dele e até mesmo na concentração. Seguimos nas atividades. Abusar de recursos, use gráficos. E isso tudo que eu tô falando serve para agora a aula online. Cobrar os trabalhos também vai ser cobrado. A família, a gente vai passar essas instruções para as famílias dos alunos com déficit de atenção. Os gráficos, planilhas, imagens, listas e cores diferentes para ensinar as matérias. Isso é bem importante. Cada matéria, colocar para ele uma cor diferente, para que ele preste atenção, sabendo o que ele está estudando naquele momento. Então, ajuda bastante. Quanto mais organizado for esse momento da aula, melhor é para o aluno, para ele poder aprender. Por partes. Como a concentração do aluno com déficit de atenção ela é bem afetada, é importante a gente dividir por partes tudo que a gente vai ensinar, de preferência fazendo contato visual, direto com ele, chegando mais próximo do teu aluno e mostrando para ele toda essa explicação dividida. É muito importante, como eu falei, a organização para o aluno com déficit de atenção é muito importante. E também não passar as instruções todas juntas, né? É muito importante a gente dividir as nossas instruções para esse aluno conseguir assimilar melhor, tá bom? Exponha somente no momento certo. Exponha o aluno, isso a gente está falando. Jamais chamar oralmente a atenção dele no meio de muitos colegas.
ele não está prestando atenção, pois ter que responder uma questão publicamente pode deixá-lo nervoso. Então, isso é importante. Ele pode ficar nervoso e não conseguir responder na turma. Algo que depois, no momento que estivesse somente tu e ele, ou num grupo menor, esse aluno responderia melhor. Então, professor, a gente não deve colocar o aluno em mais dificuldades que ele já vem enfrentando para ensinar. Então, isso é importante. Se eu tenho que saber o aluno que eu tenho e conduzir a aula. Ah, mas eu pergunto para todos os alunos, por que eu não vou perguntar para ele? Vai perguntar para ele, mas ele estando mais próximo de ti, não estando tão distante, fazendo alguma coisa que tu sabe que ele não vai estar prestando atenção e que ele vai ter dificuldade nessa tua resposta. Relação com os pais, ainda mais nesse momento online. Mantenha um canal de comunicação diário com os pais. Quem está dando aula todos os dias, que a maioria de nós professores temos aquele horário que seria o horário de aula, a gente está nos encontrando com os nossos alunos, mesmo que por enquanto online, é importante para esse aluno com déficit de atenção, antes disso tudo, conversar com os pais, colocar suas regras. Se vai dar aula particular, a primeira coisa é tu estudar todo o teu aluno, saber tudo o que tem que fazer com ele, depois passar as informações para a família e depois passar a atender o teu aluno. É muito importante nesse momento a participação da família. Na verdade, o aluno, como sempre a gente fala, 50% é a escola e os outros 50% é a família. Então, é muito importante saber lidar com a família também desse aluno, que também vem vindo com muitas dificuldades para atender. O acompanhamento do déficit de atenção envolve pais, educadores e profissionais da área da saúde. Precisam se unir para ajudar o aluno em todos os aspectos. Então, se o aluno tem um atendimento com uma psicóloga, procure conversar com ela também, professor. Procure buscar ajuda dela também, porque se ela está atendendo ele, talvez há mais tempo que nós, professores, é importante. Se ela começou a atender ele nesse momento que nós também iniciamos a atender o aluno, é bom ter essa troca de interesse para o aluno. É importante a visão dela. Avaliação para aluno com déficit de atenção. O que é necessário? A adequação para avaliação. Se possível for, claro, né? De provas e testes desmembrados. E poucas questões. Evite questões com mais de um item, porque senão vai confundir um pouco a cabeça dele. Aquilo que eu falei. Eu tenho que saber o aluno que eu tenho que saber as dificuldades e, dentro do possível, do currículo da escola, eu atender aquele aluno diferente. Alunos com déficit de atenção tendem a responder somente o primeiro item. Então, se a gente fizer uma pergunta que vai várias respostas, ele tem essa dificuldade. Não que eu não possa fazer depois futuramente, mas no início essa avaliação tem que ser com poucos itens para ele conseguir entender que ele pode ir mais além depois. Além disso, o ideal é que esses alunos tenham pelo menos 50% do tempo a mais para fazer a prova. Ou seja, enquanto os alunos terminaram em 10, 15, 20 minutos, muitas vezes esse aluno vai precisar de mais tempo. Ele vai precisar de mais silêncio, vai ser importante para ele isso, para ele poder concluir as atividades dele com sucesso. Então, professor, cabe a nós cuidar como que a gente vai atender esse aluno com déficit de atenção, estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, para estar pronto para trabalhar com eles. Espero ter ajudado um pouquinho e até o nosso próximo vídeo.